Esse certificado tem uma peculiaridade bem interessante. Ele nasceu, né, da visita de duas freiras suíças ao Brasil e descobriram que o valor que elas pagavam de 2 bananas na Suíça, elas compravam um cacho de banana no Brasil. Nossa! Então elas viram que tinha uma diferença muito grande entre o valor pago para quem produzia, e o valor que elas tinham que pagar para consumir aquilo. Então daí nasce a ideia de criar um encurtamento da cadeia, né? E que o produto pudesse chegar com um custo menor para quem consumia e uma agregação de valor para quem produzia, valorizando as unidades produtivas. A propriedade aqui tem algum nome? Recebe algum nome? Fazenda Palmeiras. Palmeiras? Eu tô pra mudar pra Fazenda São Paulo, mas até agora não consegui, vou ter que aguentar o Palmeiras. Né? Entendi. Nós estamos bem no limite do município, né? Entre São Manuel e Pratânia aqui. Se a gente andar 150 metros para baixo, a gente já vai chegar na divisa, que é o rio, né? Do outro lado do rio Pratânia, aqui a gente está no município de São Manuel. Entendi. Estamos na série da Cooperquest aqui. Era uma área aqui de 8.000 metros quadrados que meu pai cedeu para que a gente pudesse construir a sede da cooperativa. O foco aqui da produção é café, muito embora a cooperativa hoje já está aberta para trabalhar com outros produtos, é uma cooperativa mista, mas nós nascemos para trabalhar na produção e exportação de cafés especiais. Então a gente é certificado pelo protocolo, recebe a certificação de Fair Trade, né? É um protocolo de uma certificadora alemã, né, que chama Flowcert, e que tem um nicho de mercado para trabalhar com esses cafés. A gente tem, dentro desse protocolo, responsabilidades sociais, responsabilidades ambientais, principalmente, e tem gente fora do Brasil, e hoje está sendo trabalhado internamente no Brasil também, mas fora do Brasil que valoriza muito esse certificado. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa também é um certificado bastante reconhecido, né? Inclusive a produção de 2020 e 2021 foi para a Bélgica. Que bacana. A gente produziu aqui e a gente também agora está fazendo um trabalho inicial, há 2 anos a gente vem trabalhando para conseguir a certificação de orgânico em algumas áreas. Então vou levar você até uma área onde a gente tem trabalhado há 1 ano e meio nessa área, mas em outras áreas há 2 anos, com a produção orgânica num manejo totalmente sustentável, buscando uma harmonia entre o homem e a natureza, e levando um alimento totalmente saudável para a mesa que consome. Vamos lá então. Então vamos ver. Vem comigo. Nessas carreiras, que aqui foi, a geada pegou muito forte essa em 2021, a gente teve um problema sério com geada aqui, então a gente tem morreu muitas plantas, né? Entendi. Então algumas rebrotaram, então menores, outros são replantas, então a gente precisa dar para
trabalhando agora para Fazer uma seleção, né? Não é uma seleção, mas esse replantio da área, né? Tá. Para que a gente consiga ter maior produtividade. Perfeito. Existem falhas e replantos ainda. Ah, entendi. Mas aqui, ó, o foco da produção é você usar, né, na agricultura orgânica, é aquilo que o próprio solo pode nos oferecer. Qual que é a diferença de uma agricultura convencional e uma agricultura orgânica? Na agricultura convencional, ela é convencionada. Existe um protocolo, você segue isso e você vai ter um resultado com aquilo. Certo. Nem sempre é o resultado que você espera, mas vai ter um resultado com aquilo. E você desconsidera o solo. O solo, ele é simplesmente um suporte que segura a planta em pé. Na agricultura orgânica, não. A agricultura orgânica, o solo é a base da produção do alimento. Então, o que nós temos que trabalhar sempre? É a fertilidade do solo. É fazer com que manejos, né, sustentáveis potencialize, né, a fertilidade do solo. Aqui a gente usa, nessa questão da fertilidade do solo, o manejo com braquiária, nas entrelinhas. Então você vai poder observar que a gente faz roçadas, rua sim, rua não. Então você vai ver que tem ruas que a braquiária está um pouquinho mais alta e ruas que a braquiária está um pouquinho mais baixa. Por quê? Porque a gente preserva a vida biológica que tem nas entrelinhas, na braquiária, no pé de café. Então, enquanto uma está roçada, a outra está abrigando a vida biológica que tem ali. Quando aquela outra rua cresce, a gente roça essa que ficou de roçar na passada anterior. Qual que é a função da braquiária? Ela tem várias funções. Uma delas ela é roçada com roçadeira ecológica e ela roça e joga palha aqui, ó, fazendo a cobertura do solo, né? Todo solo bom de fertilidade tem esse mato aqui de passagem, tá? Esse aqui chama caruru, berduega, cada lugar tem um, só dá em horta isso. Então você vê que a solo aqui já está bastante interessante. E a gente roça, então toda essa parte aérea da braquiária, a gente joga ela aqui na linha do pé de café. Aqui na linha do pé de café, no primeiro momento, ela vai servir como um mush natural para que não saia tanto mato, né? Então a gente vai ter uma incidência menor de capina. Então a gente consegue reduzir custo. Num segundo momento, ela vai funcionar como um moderador de temperatura. Ela vai manter o solo numa temperatura ideal para que a vida biológica que tenha no solo embaixo seja parecida com a vida biológica que antigamente tinha aqui na floresta. Num passo na frente, a braquiária ela possui um hormônio de crescimento, por isso ela se desenvolve com muita força, que quando manejada no ponto ideal e trazida aqui para a planta, bateu a chuva em cima, ela vai liberar esse hormônio de crescimento para essa planta se desenvolver. Num momento na frente, com o secamento da área, ela vai se tornar um fertilizante. A planta vai começar a se alimentar, né, desse apodrecimento dessa matéria. Se você conseguir filmar aqui, ó, você vai ver que as raízes do pé de café, elas já estão todas aqui, ó, esse branquinho, se alimentando dessa palhada que já está em processo de decomposição. Então, enquanto um está em fase de decomposição, já vem vindo uma outra matéria verde, daqui a uns dias já vem outra matéria verde para fazer todo. Entendi. Com isso, então, a gente tem aqui, nós vamos ter que dar uma corridinha, porque graças a Deus está chovendo. Tá chovendo. A gente vai ter aqui um processo natural e usando o solo como a nossa indústria. Né? Você imagina que a gente tem uma grande indústria a céu aberto e que o solo é um barracão que tem um monte de máquina dentro dele e com esse manejo todas essas máquinas estão trabalhando. Ao passo que na agricultura convencional a gente também tem esse grande barracão e que todas as máquinas dentro dele estão desligadas, estão paradas. E a gente está adicionando e comprando coisas
para fazer com que essa planta produza. Entendi. A diferença é o quanto desse alimento que a gente está ofertando na agricultura orgânica, ele tem de todos os elementos que o próprio solo pode oferecer. Sim. Então, é um alimento completo, é um alimento cheio, porque ele é produzido a partir de tudo aquilo que o solo pode oferecer, né? Tudo que tem no solo, tem no nosso corpo, tem no solo. Uhum. Se a gente mata aqueles elementos através de produtos químicos, né? Então o solo deixa de oferecer para a planta, que vai trazer um alimento incompleto, né? Ou deficiente. E aí a gente se torna doente. Então a Sim. ideia é produzir um alimento completo para que supra as necessidades alimentares que a gente tem no nosso organismo. E aí então a gente vai ser mais sadio. Então eu vou deixar uma pergunta para a gente responder para lá, para a gente dar uma fugida da chuva, que obviamente faz bem para eles lá, mas a gente vai nos proteger. A pergunta é, por que então não fazer as plantações mais orgânicas e menos convencionais? Essa é uma pressão da própria indústria, né? Uhum. Existe... Tem custo envolvido? Tem dinheiro envolvido, essa que é a verdade, né? A gente começou a usar nitrogênio no café, esse nitrogênio sintético, com o final da Segunda Guerra Mundial. Quando os nitrogênios usados para fazer bomba não teve mais... Serventia? Não tinha mais serventia, vamos usar na agricultura. Eles trazem um efeito visual magnífico. Você joga um pouco de nitrato aqui, ele vai deixar essa planta verde rapidamente. Mas isso certamente vai trazer um desequilíbrio. Está encobrindo a realidade. A realidade é aquilo que o próprio solo pode produzir. Então é uma questão racional. Eu quero que o solo produza o meu alimento e não eu deixar ele parado e ficar comprando coisas para colocar ali para produzir também alimento. Perfeito. Então, no primeiro momento, a demanda por alimento, a oferta de produção numa agricultura orgânica, ela é menor. Mas aí fica uma pergunta também, interessa para nós produtores essa questão do excedente de produção? Ou é esse o fator que muitas vezes traz o nosso prejuízo? Ou a não sustentabilidade da nossa atividade? Porque o excesso dessa produção é que acaba derrubando o preço. Uhum. E faz com que a gente não tenha uma sustentabilidade ou não tenha uma vida digna e melhor aqui no campo. Então a gente tem que produzir com equilíbrio, produzir sem querer fazer grandes excessos. Não somos nós produtores que vamos ser beneficiados com os excessos de produção. Então é outro gargalo aí que precisa ser estudado e pensado pela cadeia produtiva. Para quem não está acostumado a ver esse tipo de vídeo e falar de empreendedorismo, começa a perceber que no agro não é simplesmente pegar um terreno, roçar, plantar, colher e fazer dinheiro. Tem muito que administrar, pensar em variáveis, pensar em preço de venda, em preço de compra. Realmente tem muito por trás disso. E tem uma outra coisa que eu acho bacana de falar com quem tem essa vocação e essa responsabilidade de produzir alimento, né? Que o que eu vou oferecer para o meu irmão, né? Aqui eu tenho a grande oportunidade hoje de estar trabalhando num pedaço de terra, porque eu não fiz nada para ter ele, para falar a verdade. Porque é um pedaço que a gente está herdando. Uhum. Mas se é confiado a mim, qual a responsabilidade que eu tenho em fazer com que outras pessoas participem desse processo de produção, né? Então eu posso escolher não mandar mais dinheiro para chinês e não mandar dinheiro mais para russo, então eu não compro herbicida e não compro fertilizante sintético. Eu produzo o meu fertilizante aqui e eu tenho que fazer uma capina, então eu gero oportunidades de emprego aqui, oportunidades de trabalho para essas pessoas que trabalham comigo, tanto produzindo o próprio fertilizante, que é natural, como fazendo a capina na área. Uhum. Então o dinheiro que a gente produz aqui, ele circula ao nosso redor. Certeza. E não mais são recursos que a gente produz aqui que manda para fora do nosso país, que outras pessoas
é que as pessoas ao nosso redor não participam dessa riqueza, E ficam carentes desse dinheiro que foi para fora. Exatamente. Nós mesmos produzimos a carência da nossa região quando a gente tem esse tipo de comportamento. Perfeito. Aí a agricultura orgânica, eu acredito numa grande ferramenta para o desenvolvimento social local. Perfeito. Então, aqui, ó, a gente está no ponto de recepção do café que vem da roça, né? Então, ele é trazido por tratores de carretas e aqui ele é armazenado nessa caixa, que a gente chama de moega isso aqui. Então, ele praticamente não fica... Escorrega aqui, né? Ele escorrega e ele não fica 10 minutos aqui. Ah, e quanto menos o café ficar amontoado, melhor, porque ele, como vem com muito açúcar, né? Ele começa a fermentar rapidamente. Entendi. Então, quanto menos ele ficar aqui, melhor essa questão da qualidade. A gente não vai ter fermentação indesejada. Depois aqui, ó, a gente vai ter esse elevador que vai conduzir esse café por carinho e por gravidade aqui nessa outra máquina, que é um abanador, né? Então aqui, essa máquina aqui, ela vai tirar poeira, resíduo de galho de café, o pauzinho, as folhas, vão ser todas separadas. E ele vem por essa esteira, ele cai aqui nessa máquina que chama lavador. Entendi. Aqui ele está vazio, evidentemente, no período de colheita, não ficar juntando dengue aqui, né? Mas aqui essa máquina ela trabalha com água, né? E por um processo de densidade, né? O café que está mais maduro, ele sobe, ele flutua. Entendi. A gente chama ele de boia. E ele vai passar por ele vai passar reto direto aqui na máquina. Ele boia e passa direto na máquina. O café verde maduro, o café cereja, que a gente chama aí o verde, eles são cafés que são mais pesados. Então ele vai afundar dentro da máquina e ele vai ser arremessado por uma bomba, né, pelo fluxo de água, no outro lado da máquina. Tá. Então essa máquina, ela faz, a gente chama de lavador, mas a principal função dela aqui é a separação do grão verde e vermelho do grão cereja e do grão preto, que a gente chama de passa e de preto, que é o boia. Aí depois ele vai subir, né, por esses dois elevadores aí já estão separados, e lá em cima, né, ele vai haver mais 3 separações. Certo. O boia, ele vai passar por um peneirão, onde o grão miúdo vaza na peneira e o grão graúdo anda por dentro da peneira. Então a gente tem o passa e o boinha, que a gente chama. Entendi. Por que essa separação? Se a gente pega um período de muita chuva, esse boinha, ele pode ter pego muita chuva na roça e ter ocorrido uma fermentação indesejada lá. Um fungo pode ter causado uma fermentação indesejada. Então, quando a gente separa ele do outro café, se esse café tiver algum problema de bebida, o restante do lote está garantido, está preservado. Não vai ter problema no restante do lote. Pode ser também que esse seja o melhor café do lote, que ele não tenha tido nenhum problema com fermentação indesejada e que ele vai apresentar um excelente padrão de bebida. É uma surpresa. Por garantia, a gente separa. Então aqui o boia é dividido em 2. Do outro lado, por um processo de prensamento, vamos dizer assim, o café cereja e o verde ele vai passar por um robô, por um cilindro, com uma regulagem bem branda, onde só o grão cereja vai ser descascado. E ele vai ser retirado do processo, expulso por vazão de peneira, ele sai do processo. E continua caminhando pelo processo, só aquele que não está num ponto de maturação muito avançado, então ele está um pouco mais rígido, e o que está verde ainda. Nesse momento, nesse outro robô, o que é possível descascar numa regulagem mais forte um pouquinho,
ele é descascado. Então ocorre uma outra separação. Ele também é retirado do processo ali. Caminha no processo só o verde que não decasca, que é ainda que não está num ponto de maturação desejável. Então qual o melhor ponto de colheita? É quando a gente tem esse volume de verde que não decasca num percentual bem pequenininho. Porque é o café que ele vai ter um aspecto mais feio, ele não vai ter um padrão de bebida muito legal. Tem mercado para esse café? Tem também, mas o valor é mais baixo, então quanto menor a quantidade de café, vai perdendo peso, vai perdendo uma série de outras coisas. Quanto menor o volume de café verde vindo no processo, melhor. Então a gente faz cinco separações. Para quê? Ele é separado pelo padrão de umidade que ele está. Teor de umidade. Então ele vai receber secas diferentes no terreno. Cada padrão de umidade recebe um padrão de seca no terreiro onde a gente vai levar esse café depois para ser finalizado. Então, esse maquinário ele faz com que a qualidade do café produzida, que a planta ela produz o melhor café do mundo, né? Consiga ser mantido, né? E que nós, quando botamos a mão no café, a gente não consiga estragar ele, que a gente consiga preservar a qualidade dos grãos. O grande desafio é preservar o que a planta faz. Ela faz bem feito. É nós que, quando mexemos, que podemos risco de estragar manter ou estragar. Exatamente. Então o café vem da colheita, ele passa por esse processo e daqui ele vai para onde? Daqui vai para terreiro e para secador. Para secador. Ser secado e depois, posteriormente, beneficiar. E aí ele vai para a parte da torra, que é onde a gente vai lá para dentro. Isso. Entendi. Então aqui, se vocês perceberem que o café está a 50 metros daqui, alguns mais longe, a 500, 1 quilômetro, daí, a gente trabalha o conceito de quilômetro zero. Né? A matéria-prima anda muito pouco para passar por um processo de classificação, depois secagem e depois para ser torrado. Então, até a transformação desse grão, praticamente o quilômetro foi realmente zero. E o que a gente quer? Se relacionar com o entorno. Vender no entorno esse café. Para que esse conceito também, porque o quilômetro zero a partir do momento da comercialização também aconteça. Aí a gente consegue levar um preço melhor para quem consome e agregar valor para quem produz. E beneficiando o local. O segredo é reduzir, estreitar os custos, achatar o máximo que pode. Como diz meu amigo Samuel do Sebrae, custa que nem unha. Tem que cortar todo dia. Aqui é o nosso torrador. Tá? Então o café é introduzido ali por aquela bica e ele vai ser torrado aqui, um torrador totalmente digital aqui, né? Então tem um controle de temperatura, porque cada lote de café ele tem uma curva de torra específica. Né? Então eu tenho pontos em que a temperatura deve subir e pontos que a temperatura deve diminuir, para que o melhor do café seja extraído. Perfeito. Aí, a partir do momento que ele está no ponto, está torrado, aí é uma análise visual do ponto de torra, né? E depende para onde você vai direcionar esse café. É o jeito que você vai torrar. O brasileiro gosta de café torrado a ponto mais forte. Você pegar a Europa e outros países, eles vão, os Estados Unidos, por exemplo, eles querem torra. É o chafé. É uma torra bem mais branda, né? Então, onde depende. Eu tive uma dificuldade absurda de tomar café nos Estados Unidos. Nossa. Eu também. Eu tive lá em 2009. Eu tive que colocar creme de leite para dar um negócio. Então, depois aqui ele vai ser resfriado. Resfriado. Ele vai ser conduzido depois por esse elevador até uma tulha de descanso, uma moega de descanso que a gente chama. Ele vai ficar ali para esfriar totalmente, para depois, aqui nesse espaço aqui, nessas duas bicas, a gente vai ver para onde que nós vamos mandar, qual é a demanda que a gente tem. A gente tem a demanda para café torrado e moído, ou a gente tem demanda
para café só torrado. Uhum. Se for torrado e moído, então ele sai por essa bica, ele passa pelo triturador, né? Ele sobe de novo por um elevador e ele vai ser envasado aqui, ó. Ele vai ser envasado. Aqui tá tudo cheio de... Ele sai aqui e aí a gente consegue embalar, né? Aqui as embalagens são introduzidas, né? Gente, só para avisar vocês que estão vendo o vídeo aí, hoje é dia de faxina aqui, não estamos em época de colheita, é isso mesmo, Sim, o Japão? a gente torra 2 vezes por semana, né? Então hoje é o dia da limpeza, toda a higienização do espaço aqui. Perfeito, né? só para o pessoal entender por que a gente está... aproveitando também a sua vinda para a região. Opa! Aqui, né? Pessoal que entenda isso, né? Então é introduzido aqui, né? Então depois ele é pesado para que fique na quantidade certa e ele vai ser selado nesse equipamento aqui. Então Perfeito. é possível reparar que ainda tem um trabalho manual aqui nesse processo todo e que a gente gosta muito, né? O que vale todo esse trabalho de agregação de valor se a gente não pensar nas pessoas que precisam trabalhar também. Que fazem parte disso. Agregar valor não é só receber mais por um produto. Agregar valor tem todo um trabalho social envolvido que também é o mais importante de tudo, né? Perfeito. A gente voltando aqui, ó, a gente viu que a demanda nossa é por grão. Então ele vai passar por essa máquina aqui. Essa máquina é uma base métrica que ela vai tirar do lote possíveis defeitos causados por dano mecânico na torre. Né? Então quebrou um grão, esfarelou um pouquinho ali, saiu uma palhinha, passou aqui, ela vai tirar todos os defeitos, vai ficar só os grãos perfeitos. Esses grãos perfeitos depois vão ser conduzidos por aquele elevador, por aquele arrastador que a gente chama, e ele vai ser embalado em grãos. Então ele sai o café em grão. Então a gente pode trabalhar tanto com o grão torrado e moído, como o grão só torrado para a máquina de café expressos. A gente tem uma vantagem grande com todos os demais cafés. Por exemplo, uma pergunta que eu vou fazer para o seu espectador aí ficar se perguntando lá na casa dele, a hora que ele for tomar o café. Da onde veio? Da onde veio? É uma pergunta... Quem produziu? Eu comecei a me fazer isso menos de um ano para cá. Houve, será, uma justiça social no momento da comercialização daquele grão verde que foi torrado e moído? Eu paguei um valor, né, que o produtor lá, que o pequeno produtor merecia receber aquele café, ou aquele valor foi estabelecido por um valor de bolsa de valores, onde a gente tem 97% do valor da bolsa, do volume de café de comercialização, né? A Bolsa de Nova York, que é responsável pela cadeia do café, ela o commodity café é a segunda maior commodity em movimentação financeira no mundo. Ele só perde para o café, só perde para o petróleo. Só que 97% dessa movimentação financeira ela é papel, não é física. Entendi. Então a gente sempre tem que lidar com essa situação de que os grandes fundos, eles na hora que eles precisam se abastecer no físico, eles entram vendendo papel. Então gera um excesso de oferta. O preço do café cai e eles abastecem os armazéns deles no físico. Geralmente acontece isso quando eles sabem que o produtor ele tem obrigações com bancos a adimplir. Então eu sei quanto está vencendo o custeio de café no Brasil. Entendi. É nessa época, Brasil maior produtor, que eu vou entrar vendendo papel. Eu vou provocar um excesso, fabricar um excesso de oferta e fazer com que o preço caia. E eu entro comprando no físico. O produtor não pode escolher não vender. Ele tem que vender. Tem que honrar com a obrigação. Claro. Abastecido que eu estou, eu inverto a operação. Eu entro comprando os papéis que eu mesmo vendi
gera uma demanda por café E valorização. e faz com que o preço suba. E aí eu comercializo o estoque que eu tenho armazenado. Ou seja, nessa cadeia quem ganha é o meieiro. É quem está especulando. É. Quem tem o poder de especular nesse mercado. Aí eu pego, meu pai, por exemplo, produz 100 sacas de café por ano. Depende de custeio agrícola a fazer essa produção. Tá? Ele sofre nesse meio porque ele não é uma pessoa que consegue ficar travando em bolsa preço, ele nem entende disso. Sim. Ele sofre nesse meio com esses especuladores comprando e vendendo papel na bolsa. Não existe uma justiça nisso. Aqui, o que nós, Cooperquesta, queremos estabelecer é uma relação direta com o consumidor, onde eu estabeleço um preço final do meu produto, eu tiro os custos operacionais que a cooperativa tem, mais os impostos, mais energia, enfim, as questões trabalhistas todas, a logística, eu chego num preço que eu consigo pagar para o produtor, que não tem nada a ver com a bolsa. Não tem nada a ver com a bolsa. É um preço que eu sei que vai pagar todos os custos de produção dele e ele vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque o meu fornecedor é dono da cooperativa. Então aí a gente estabelece uma relação totalmente limpa e clara com os nossos consumidores, porque ele sabe quem produziu, aonde produziu, qual região produziu, qual o critério, né, o protocolo, está isento de uso de defensivo agrícola proibido, de mão de obra escrava, de desmatamento ilegal, enfim, está livre de tudo isso, porque tem um protocolo internacional que nos guia e que nos fiscaliza, que isso aconteça, e ao mesmo tempo eu me relaciono com o produtor, eu cooperativa com o produtor que é dono da cooperativa. Nesse excedente, é lógico que a gente sempre trabalha com um pouquinho de folga nesses custos, para que a cooperativa não fique em prejuízo. Sim. Isso vai resultar no fim em sobras, não é lucro, é sobras. E o que a cooperativa faz com sobra? A cooperativa faz rateio de sobra, de acordo com a participação de cada cooperado. Então, a cooperativa é uma grande ferramenta que a gente tem na mão para se relacionar e levar café bom, de qualidade, sem ser por preço exorbitante, fora da medida, porque quem vende os cafés especiais hoje no Brasil quer cobrar muito caro por esses cafés, e quem não está vendo quem está produzindo. Né? Então nós queremos levar um café especial a preço justo para quem consome e poder pagar também um preço justo para aquele que desenvolve o trabalho com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor, e levando sustentabilidade, levando dignidade às famílias produtoras que trabalham. E cooperados, perfeito. Bom, essa sala aqui me parece bem especial, né? Tem os materiais, os registros. Explica pra gente, Japão, o que a gente tem nesse painel aqui? Aqui são certificados, né? Aqui são os certificados Fairtrade que a gente recebe, né? Que nos autoriza a praticar esse nicho de mercados especiais, né? Esse certificado tem uma peculiaridade bem interessante. Ele nasceu, né? Da visita de duas freiras suíças ao Brasil e descobriram que o valor que elas pagavam de 2 bananas na Suíça, elas compravam um cacho de banana no Brasil. Nossa! Então elas viram que tinha uma diferença muito grande entre o valor pago para quem produzia e o valor que elas tinham que pagar para consumir aquilo. Então daí nasce a ideia de criar um encurtamento da cadeia, né? E que o produto pudesse chegar com um custo menor para quem consumia e uma agregação de valor para quem produzia, valorizando as unidades produtivas. Aí surge o Fairtrade, então, né? Que é esse símbolozinho aqui, ó, que a gente carrega na nossa camiseta, surge e aí se estende para outras culturas, né? Então, são frutas, café, mel, enfim, uma cadeia enorme, né, de produtos que são comercializados no mundo todo, não é só no Brasil, no mundo todo, que abastecem esse nicho de mercado internacional. Fair Trade, que na tradução livre significa basicamente uma troca justa. Comércio justo. Comércio justo. A tradução que a gente usa é comércio justo. Perfeito. Justo,
quem compra e quem produz. Perfeito. Aqui são as nossas autorizações, né, da Prefeitura de São Manuel, para a gente trabalhar, a varada em funcionamento. E aqui, ó, são reportagens, né, que foram feitas por jornais locais, por revistas, né, dizendo do trabalho que a gente desenvolve aqui. Aqui, ó, esse aqui é uma foto muito interessante, porque junto com essa foto tem um e-mail aqui, ó, escrito pelo senhor Zanner, o Dr. Zanner Navarro. Ele é um gaúcho, né? Portanto, um brasileiro gaúcho. Ele, na época, residia 6 meses no Brasil e 6 meses em Londres. Sim. Fugindo do frio. Ele é um sociólogo rural e ele foi contratado pelo Banco Mundial para fazer uma avaliação do programa de microbacias, né? O encerramento da fase 1 do microbacias. E com isso que a gente já apresentava, né? Alguns trabalhos que excedia o protocolo combinado pela Secretaria da Agricultura e pelo Banco Mundial. A gente já tinha trabalhos extras, né? Por exemplo, a gente tinha colocado a internet aqui no meio rural em 2006, que era uma raridade. A gente tinha contratado um plano de saúde para os nossos produtores e funcionários. Então, a gente tinha criado um ponto de distribuição de óleo diesel para nossas máquinas, coleta e distribuição do leite dos produtores, enfim, coleta seletiva de lixo, na época a gente tinha implantado e depois a prefeitura... Completamente vanguarda. Era completamente uma coisa assim que não era muito comum. Isso despertou o interesse desse sociólogo rural que veio nos visitar. E ele escreve aqui nesse e-mail, eu brinco que eu levei uns 3 dias para ler o e-mail, eu chorava, eu não conseguia ler, mas ele escreve uma coisa que fez com que a gente olhasse para nós de uma forma diferente, né? Que a gente não se enxergava. Sim. Para nós tudo isso era uma coisa absolutamente comum e normal. Sim. Ele escreve aqui que em 33 anos de sociologia rural, ele nunca tinha estado num lugar tão coeso em que as pessoas tinha tanta preocupação, né? Não só consigo mesmo, mas com todo o entorno, tudo aquilo que envolvia a agricultura local, né? E isso eu pedi permissão para ele, e todos os projetos depois que a gente apresentava para o Banco Mundial, né, todos foram 3 projetos e todos eles aprovados, né, pela Secretaria da Agricultura e Banco Mundial, eu usava esse e-mail como uma carta de apresentação. Que bacana. Então não era nós nos apresentando, era ele, alguém apresentando vocês. Apresentando a cooperativa. Com certeza. Então foi muito bacana. Aí, esse aqui também foi um momento muito importante. Tem um ensinamento que diz que tudo aquilo que a gente deseja realmente, né, com muita força, né, a gente chama isso de um desejo real, ele se materializa. E na época, o Geraldo Alckmin era o governador do estado de São Paulo. Certo. E esse programa bombou, que tinha nascido com Covas, depois passou com ele, e esse programa levou o desenvolvimento para muitas famílias de pequenos produtores rurais. Eu sempre tive um desejo muito grande de falar, de ter um encontro com ele, que eu pudesse falar para ele saber o que é que tinha acontecido durante esse programa. A gente sabe que a nível de governo, o que chega para eles são números, né? E que não chega a devolutiva do público que foi atingido, do quanto importante foi. Verdade. E eu sonhava, passando o trator lá no meio do meu café, na roça, ali trabalhando, falei assim, um dia eu vou ter a oportunidade de falar para ele. Porque era uma coisa totalmente diferente que a gente não tinha visto, né? Um belo dia recebo uma ligação do diretor do IDR de Botucatu, que é Escritório de Desenvolvimento Rural, né, que congregava 11 casas da agricultura da região. Ele falou assim, ó, o seu João Brunelli, que era o coordenador da CAT, ele mandou te convidar para falar lá no Palácio dos Bandeirantes, no momento da assinatura da 4ª chamada pública. Eu, na hora, me deu uma alegria, cara, eu falei assim, vai conseguir realizar.
Depois deu medo. Você imagina 134, Atenção. 134 cooperativas e associações reunidas, eu imaginei os políticos todos ali, tinha o vice-governador, a mulher do Alckmin, a Lu, estava ali, o presidente da Câmara, enfim, tinha a presidente da Assembleia Legislativa, muitos prefeitos, o diretor do Banco do Brasil, tinha muita gente lá. E eu tinha a responsabilidade de falar em nome de todas essas cooperativas, então deu medo. Eu fui da Pratânia, que a gente pegou a condução que eles levaram a gente, até São Paulo, eu acho que eu rezei umas 30 vezes a oração do Espírito Santo, pedindo para ele me iluminar, para que eu conseguisse levar essa mensagem de gratidão, né? De tantas famílias, né? De tantas famílias, e que ele soubesse que aquilo não era só número que eles tinham feito, eles realmente tinham atingido um público importante que tinha transformado a vida dessas pessoas. Fora brincadeira, não era eu que estava ali realmente, as minhas orações foram atendidas. O Espírito Santo tomou conta de mim ali. Se caísse um prego no chão daquele lugar, o pessoal ia escutar. Eu falava em um silêncio absoluto. E eu me emocionava, eu chorava, todo mundo chorava. E ao final, para minha surpresa, no dia seguinte, sai no Diário Oficial uma publicação no diário, né, no que tinha no plenário do Palácio dos Bandeirantes, né? E é você nessa foto pequenininha aí, né? E essa foto é uma foto minha. E na reportagem tem alguns trechos do que eu falei no meu discurso. E aí foi uma chuva de e-mail do pessoal da CAT, do pessoal da Secretaria da Agricultura. O coordenador para mim, assim, no final, assim, me abraçava. Foi outro que fazia segunda para mim, porque chorou também. Ele falava assim: Japão, você não sabe o que você fez aqui hoje. E eu dizia: realmente eu não sei. Porque tinha sido uma coisa que tinha tomado conta de mim ali. Mas o importante é que ficou marcado isso deu visibilidade para a cooperativa, porque a gente não busca nada que seja pessoal, nenhuma vaidade, nenhum orgulho, não é nada disso. Mas isso dá visibilidade para a cooperativa e para o trabalho que os produtores fazem, né? Sim. Então, isso que é o mais legal e o mais importante. A mensagem foi recebida. A mensagem foi levada e foi recebida. Isso é o melhor. Então, e aí com isso hoje, o Ministério da Agricultura leva a gente para Tailândia. Eu tive vários trabalhos com o Sebrae, inclusive um em Bananeiras, numa feira de turismo, né? Então a gente pôde levar nosso produto, contar um pouco da nossa história lá também. E eu fui para Brasília, levado pela OCESP, pela OCB, em eventos também, para poder apresentar o nosso café. Enfim, realmente a gente foi abrindo o caminho, né? Sempre sabendo que eu sou instrumento, né, de Deus para esse propósito, né? Eu falo que para algumas coisas a gente é solo fértil, né? E eu me sinto para isso solo fértil, né? A semente caiu num lugar que frutificou tantas outras. Eu imagino que Deus tenha jogado em cima de mim, que caiu em solo ácido, duro, pedregoso, cheio de espinho. Mas essa vingou. Essa germinou, né? E eu tenho essa oportunidade, essa obrigação e missão de abrir caminho para a agricultura familiar da região e para outros produtores também. Caramba, parabéns. Parabéns mesmo. E é isso. E agora vamos partir para um outro local onde... Bom, vamos aproveitar que a gente está aqui. A gente está conversando ali fora, nos bastidores. Já que você falou de apresentação, de visibilidade, a gente estava conversando ali sobre oportunidades. Entre consumidores e fornecedores, quem que está no meio dessa cadeia que pode fazer sentido para a Coopercuesta e para a empresa deles? Quem que pode buscar a Coopercuesta para comprar ou vender algo? Bom, cafeterias certamente são parceiros interessantíssimos, né? Porque são
pessoas que buscam, além de um café de qualidade, eles buscam história, né? Eles valorizam essa questão cultural, pessoas que estão produzindo café há tanto tempo, como é o meu caso, o caso de muitos produtores aqui da Coopercrest, muitos não, né? Porque nós somos em poucos ainda, né? Nós somos em 20, mas falando do que representa o todo, né? A grande maioria são produtores tradicionais, de muito tempo produzindo café. Então, a minha família, por exemplo, está há 72 anos na mesma propriedade produzindo café. Caramba! Está há 98 anos no mesmo bairro produzindo café, né? E assim, outras famílias ao nosso redor que fazem parte da cooperativa também. Eu sou a 4ª geração produtora de café, então a gente não quer, a gente sabe que a gente precisa, para se manter na atividade, a gente precisa fazer, ter um modelo de negócio hoje um pouco diferente, né? Então a gente tem que se relacionar com esse parceiro que vem do nosso café lá na ponta, a gente precisa se relacionar com o nosso consumidor direto e não mais produzir commodity em pequena propriedade. Já não é mais viável, a gente não consegue gerar oportunidade para ninguém que está do lado da gente e a gente também não consegue dar dignidade para as famílias que trabalham com isso. Perfeito. Então, cafeterias sem dúvida, um grande parceiro. A gente tem a questão do ato de intercooperação, então outras cooperativas são nossos parceiros também. Que legal. Eles podem consumir o nosso café, né? Cooperativas que produzem soja, milho, flores, enfim, cooperativas de lojas agropecuárias, cooperativas de insumos, enfim, eles são potenciais compradores nossos também, porque no ato de intercooperação a gente pode fornecer para as lojas deles, né? E numa parceria de troca, porque também ele pode consumir os insumos que eles deles também, é verdade. O famoso escambo. Exatamente. Quase uma simbiose. Depois eu posso explicar o que é simbiose. Quem mais? O próprio governo. Nós fomos, falei até agora, Secretaria da Agricultura, né? Sim. E Banco Mundial. O governo tem uma política pública, através do PEPAS, PNAE e tem uma outra linha que eu não vou lembrar aqui agora, mas o PEPAS é o principal deles. Eles podem consumir, podem comprar da agricultura familiar 30% de tudo que eles consomem. Nossa. Então você imagina, por exemplo, nós que estamos aqui na região da Cuesta, ter a Unesp de Botucatu, que é um órgão público, consumindo o café que eles consomem no dia a dia. No dia a dia. Muito. Com certeza. 30% eles compram da gente. Que podem comprar. Que podem. As escolas, as universidades, todas elas podem se relacionar comprando com a gente. Presídios, por exemplo, podem comprar. São órgãos públicos, né, que podem comprar da agricultura familiar. O Japão está falando isso porque a lei beneficia e ele quer ganhar dinheiro com isso. É claro que ninguém vive sem ganhar dinheiro. Sim. Mas essas pessoas comprando o nosso produto, eles fazem com que ative uma economia local, sim, criando o giro, né, de comercialização desses produtos, abrindo oportunidade para quem está do lado vir participar desse negócio também, e a gente começa a transformar a realidade local. Certeza. Né? A gente tem muitas pessoas que foram embora, né, foram ganhar a vida de outra maneira, porque não era mais possível viver das propriedades, que tem uma memória afetiva e que quer voltar. Só que não volta porque essa relação também, patrão e funcionário, não é muito legal hoje. Uma porque o patrão não tem confiança muitas vezes em quem presta serviço, e quem presta serviço não está muito preocupado com o resultado que o patrão quer para o negócio. Para o negócio dele, sim. Então, mas a gente está trabalhando isso também para criar uma espécie de meieiro, que é uma figura que a vida inteira se trabalhou na agricultura familiar, que desapareceu a partir de há 20, 30 anos praticamente apareceu, mas que são pessoas que querem investir com pessoas que querem trabalhar, se juntando e sendo sócios do negócio. Né? Capital e trabalho
andando de mão dada. Uhum. Então, é uma modalidade que a gente também está querendo trabalhar aqui. Mas voltando, é o Estado incentivando uma microeconomia local, fomentando isso e fazendo com que o homem no campo permaneça no campo. Queira ficar, E se motive a ficar. Se motive a ficar. Se a gente não criar, eu sou quarta geração, se a gente não criar um modelo de negócio diferente para os nossos filhos e para o público em geral que está no campo, ninguém vai ficar aqui. Uhum. Vai embora. A cidade ela é mais atrativa. Uhum. Ela traz outras oportunidades que eles acreditam que é melhor, né? Por exemplo, uma CLT e trabalhar numa fábrica e que tenha 13º e férias, para isso está ótimo. Uhum. Porque aqui não tem férias. Uhum. Aqui é só 365 dias por ano. Então, buscam esse tipo de realidade hoje, porque a realidade do campo realmente é de muito trabalho, de muita luta, e se não tiver remuneração envolvida, se não tiver dignidade das pessoas envolvidas, a gente não vai ter sucessão. Uhum. A preocupação é criar essa sucessão. E o Estado é papel fundamental do Estado. É participante ativo. É participante ativo em criar isso. Tem turismo também, né? O turismo, por exemplo, a gente visitou, vou deixar até um card aqui no vídeo, a gente conheceu a Fazenda Benedetti em Amparo, eles recebem pessoas para tomar um café da manhã, para comprar café lá no mesmo local, até como incentivo ou sugestão para produtores locais também receberem turistas. Eu sou viajante da estrada, mas eu sou um turista 24 horas por dia também. Eu gostaria de conhecer lugares que me recebam, que me mostrem a produção como você, como cooperativa, mas de repente algo focado para o turista. O turista quer sair de casa e muitas vezes, aqui como a terra do mel, como conhecido é o Polo Cuesta, também pode se tornar um espaço para conhecer plantios de café e quem planta. A gente quer conhecer as pessoas, né? O turista quer sair de casa sabendo se ele vai trazer uma boa história para dar continuidade. E pode sair como uma sugestão. O turismo também é bem-vindo para criar esse roteiro de turismo na região, né? Léo, você falou uma coisa que é fundamental. Eu, em Bananeiras, eu fui numa feira de turismo. Ah, que legal. Levado pelo Sebrae, que é um grande parceiro nosso. Sim. Levado pelo Sebrae, isso é importante a gente dizer. O turismo é uma ferramenta enorme, porque as pessoas elas têm a oportunidade de buscar um bom produto nesses locais, mas também de conhecer essas realidades, é cultural. Sim. Né? Então o turismo é uma ferramenta de fazer as pontas se encontrarem no ambiente. É de fazer a oportunidade de quem produz apresentar o que produz, de quem quer consumir, saber de onde vem o que está consumindo. E até ali sentarem, conversarem, bater papo. Conhecer história familiar. História de um produto só. Eu falo que o nosso produto tem até café. Tem tanta história, tem tanta riqueza, né, que envolve tudo isso, que tem até café dentro disso aqui lá. Né? E graças a Deus um café de qualidade. De qualidade. A gente se preocupa em fazer esse café de qualidade. Então, muito legal. São parceiros fundamentais. Inclusive, a gente está para receber uma visita do técnico do Sebrae aqui para adequar o ambiente da cooperativa, né, criar ou adequar o ambiente da cooperativa para estar recebendo visitações. Fantástico. Recebendo turistas aqui. Legal. Falamos dos consumidores e fornecedores. E os fornecedores? Quem que podem ser fornecedores para a Cooper Cuesta? O principal fornecedor nosso são os nossos cooperados que produzem matéria-prima. Perfeito. Então, outras pessoas que queiram ser cooperadas também são também muito bem-vindas. Mas a gente tem sempre embalagens, a gente tem uma dificuldade em estar comprando embalagens por um preço legal. É difícil, às vezes, achar quem faz toda a descrição do nosso produto e faz o trabalho do Silk, enfim. São fornecedores que a gente precisa ter. A gente precisa de parceiros que façam, por exemplo, o marketing do nosso negócio. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje é uma ferramenta de marketing essencial para nós. Então, para nós é uma honra estar recebendo vocês aqui, porque vocês certamente trarão para nós uma visibilidade também daquilo que a gente faz.
Embalagem, no modo geral, eu acho que é a nossa maior demanda aí por isso. Embalagem, maquinários e serviços, né? Que é o que precisa. Também, tudo que tem inovação, a gente de vez em quando está precisando de alguma coisa, a gente busca alguma coisa para inovar. Por exemplo, a gente quer agora colocar o nosso café em cápsula. Nós queremos colocar o nosso café, eu não sei muito bem o nome ainda, mas é que nem um sachêzinho. Sim. Você abre assim e coloca o café ali. Sim. Então a gente está querendo colocar nisso. Então Legal. pode ser que possa colocar esse café nesse tipo de recipiente para a gente atender outro nicho de mercado, outro público. De colocar em café em cápsula. Gente que faça esse café nosso ser distribuído pelo Brasil todo. São todos parceiros. Perfeito. São pessoas que a gente está querendo conhecer. Bacana.